E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não, né? Mas vamos aí fazer mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Começando pelo desastre mais recente, o Cruzeiro ontem recebeu o Sampaio Corrêa no Mineirão e foi derrotado por 2x1. Com mais uma atuação deprimente, caímos na zona de rebaixamento ainda mais fundo. Estamos agora em 18º lugar na tabela, com apenas 11 pontos conquistados após 14 rodadas, e esse resultado precisa mudar nossa perspectiva sobre a temporada. O treinador Ney Franco classificou a atuação como terrível, falou que é difícil achar explicações e justificar uma derrota como essa, e que o treinador sai com uma grande parcela de culpa do resultado, não só os jogadores. Pelo menos alguma coisa o Ney Franco acertou ontem, né, que foi a leitura aí de como a partida do Cruzeiro foi ridícula e como o trabalho dele, se é que existe de fato algum trabalho, não é notado nas partidas. Mas ainda assim o treinador seguiu com o discurso lunático, né, que até o presidente embasou, que o objetivo do Cruzeiro ainda é o acesso. Sabemos que em alguns momentos isso parece impossível, mas a gente fica esperançoso que com muito trabalho e alguns ajustes consigamos uma sequência de 6, 7 vitórias seguidas para aproximar das equipes lá na frente. Estamos trabalhando para isso, para o acesso. O caminho é nos juntarmos, mobilizar a equipe e começar a reverter a situação contra o Oeste. Eu estava tentando me escorar muito naquela boa partida que a gente fez semana passada contra a Ponte Preta, a vitória no Mineirão, e acreditava que a gente pudesse repetir esse tipo de exibição, pelo menos nos jogos em casa, né? Afinal, o gramado é bom, as condições são ideais, e mesmo assim o Cruzeiro mais uma vez fez um jogo muito ruim, e a minha esperança pelo menos já foi pro saco. Eu imagino que hoje o Cruzeiro tem que lutar é para ficar na Série B mesmo. Realmente não consigo ver nenhuma chance de recuperação no Cruzeiro com o Ney Franco como treinador, e aí a gente tem que pontuar, né? Qual que é o principal erro do Ney Franco? Na minha opinião, é que ele continua escalando os mesmos jogadores que já não renderam nada com outros técnicos. E para surpresa de 0 pessoas, eles seguem a mesma porcaria. No nosso time titular ontem não tinha nenhum jogador oriundo da categoria de base do Cruzeiro. Alguns entraram no segundo tempo e tudo mais, mas para um time que está em reformulação, todo mundo falava que a base era a salvação do Cruzeiro. E nesse momento a gente tem jogadores experientes, vários caras que nos rebaixaram na temporada passada de volta, passando na frente da fila, e os mesmos erros sendo repetidos, né? É um ciclo vicioso que parece não se mudar, independente de quem é o treinador, porque o Adilson fez a mesma coisa, aí veio o Enderson, fez a mesma coisa, agora o Ney Franco faz a mesma coisa. É questão de tempo para ele ser demitido. Será que o próximo técnico vai finalmente enxergar que com esses mesmos jogadores a gente não vai se recuperar? Penso que o Cruzeiro precisa de uma ruptura total para conseguir sair dessa situação, tá? E realmente acredito que esses jogadores que rebaixaram o Cruzeiro, eles não têm a menor condição de nos ajudar. E isso vale tanto para o aspecto físico, que tem alguns jogadores que não estão bem. Tecnicamente é uma crise sem precedentes, ninguém tá jogando nada, ninguém tá jogando perto do seu potencial, e isso tem muito a ver com a questão psicológica, né? Foi até noticiado que o Cruzeiro contratou uma psicóloga, e eu concordo que isso tem sim uma influência, a cabeça comanda o corpo, e mentalmente a gente vê que o time tá abalado pela facilidade que ele sucumbe a qualquer coisa errada que aconteça. Tomou um gol no começo, matou o Cruzeiro, o time acabou, o time não tem poder de reação nenhum, e muita gente tá sim carregando uma carga de temporadas anteriores, de um desempenho frustrante no ano passado, e esses caras não vão conseguir se recuperar rapidamente, porque esse tipo de trabalho psicológico não é uma coisa que é só fazer um bate-papo ali que o camarada vai estar bem. Isso é uma coisa que demanda tempo, e a gente não tem tempo, a gente precisa de resultado imediato, e por isso mesmo eu penso que o Cruzeiro deveria trocar todos os jogadores aí que estão nesse momento diretamente envolvidos com o rebaixamento. A gente precisa de gente nova, precisa de uma sacudida. Mas essa questão psicológica não é o único problema, porque quando você recebe o Sampaio Corrêa, com todo o respeito que o time merece, era um dos poucos clubes que estavam abaixo do Cruzeiro na tabela, e você toma um totó do Sampaio Corrêa dentro da sua casa, significa que não é simplesmente a parte psicológica que está mal. O time é mal treinado, é mal administrado, é mal conduzido, ninguém respeita a diretoria, todo mundo sabe que o salário está atrasado. Então o Cruzeiro hoje ele realmente vive um cenário de desesperança. A gente não consegue enxergar uma mínima tábua de salvação. Acho que falta alguém com maior capacidade de gestão de grupo, alguém com capacidade de peitar medalhão, parar de fazer a vontade aí dos jogadores mais experientes, até porque eles já nos levaram para a Série B e estão nos levando para a Série C, né? E principalmente, caras, questão de métodos de treinamento que não consegue extrair nada dos jogadores, inclusive rendem muito abaixo do que poderiam.
deveriam, e a questão das escolhas também, né? Porque a gente tem a impressão que o Ney Franco todo jogo escala mal o time, substitui muito mal, coloca alguns jogadores que não faz muito sentido, né? A organização da equipe é extremamente afetada e realmente eu acho que com esse treinador a gente não vai pra frente. Mas para encerrar o assunto treinador, a demissão do Ney Franco não tá sendo nem cogitada, tá? Então pelo menos até o jogo contra o Oeste no domingo, o Ney Franco vai ser o técnico do Cruzeiro. E eu vi alguns boatos aí do pessoal falando que o Filipão teria se oferecido para ser treinador do Cruzeiro. Isso teria acontecido quando o Anderson caiu e o Sérgio recusou o Filipão. Pelo que foi apurado pelo Samuel Venâncio, até com a assessoria do treinador, é mentira. Não teve nada disso de Filipão se oferecendo, muito menos sendo recusado. Ainda que para mim o Filipão hoje seja apenas mais um da leva aí dos ex-treinadores em atividade, né? Como é Luxemburgo, Levir Coupe e tantos outros caras desse tipo, tá? O Filipão já foi um grande treinador, a passagem que ele teve pelo Cruzeiro lá 2000, 2001 não foi ruim, muito pelo contrário, ele tinha ali um trabalho bem consistente, mas não é o mesmo Filipão e a gente tem que lembrar que até o patamar financeiro inviabilizaria totalmente essa contratação, tá? Então esse papo de Filipão no Cruzeiro é fake news, não procede. Um dos jogadores mais criticados ontem foi o volante Henrique. Provavelmente você deve ter visto o lance do segundo gol do Sampaio, em que ele volta andando e não marca o cara que faz o gol. Eu não posso botar o lance do vídeo aqui por direito autoral, mas quem não viu o gol é a coisa mais fácil de achar aí. O Henrique é o exemplo perfeito do cara que não tá em condição técnica, física e nem psicológica de nos ajudar. Se eu fosse amigo dele, inclusive, eu falaria pro Henrique se aposentar, porque ele vai destruir tudo que ele construiu em 10 anos de clube se continuar no Cruzeiro. Eu não vou entrar nos rumores que a galera adora fazer, de que o Henrique esteja em depressão, fica levantando coisas sobre o acidente dele, de carro, né, e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito. Vamos olhar para campo e bola. Você acredita que o Henrique pode se recuperar e se tornar um jogador a atuar de forma boa e consistente pelo Cruzeiro? Eu não acredito e eu acho que ninguém acredita. Eu acho que nem o próprio Henrique acredita que ele vai voltar a jogar bem. Então pra que continuar? O cara já é milionário. O cara não tá vendo que ele tá se fazendo mal, ele tá fazendo mal pra gente, sabe? Então assim, eu acho que falta alguém pra dar um toque no cara e falar: irmão, sai fora, cara. Para com isso, porque, bicho, o Henrique construiu uma história bacana no Cruzeiro. Em 2014, a gente campeão brasileiro, o Henrique jogando muita bola. Até as Copas do Brasil 2017 e 2018, ele ajudou bastante, foi um dos líderes do elenco. Só que a partir de agora, ele só vai destruir tudo. Ele tem que dar um jeito, ele tem que pensar nisso, cara. Você só tem uma biografia. Mudando de assunto, o Cruzeiro foi para Atibaia, onde vai ficar concentrado por uma semana num resort. Os motivos para isso, segundo o presidente Sérgio, são as más condições dos campos da Toca da Raposa e o presidente não informou o valor gasto, mas que será pago parcelado a partir do meio do ano que vem. Isso é irritante porque o time não ganha de ninguém, tá na zona de rebaixamento e a punição que os jogadores recebem é ficar uma semana num hotel de luxo, né? Eu realmente não consigo ter essa convicção de que ir para Atibaia vai realmente mudar o ambiente do clube de forma significativa, e eu também não sou especialista em gramado, mas até a última vez que eu fui na Toca da Raposa, que foi em 2014, tinha pelo menos 4 campos lá, 4 campos oficiais. Eu me lembro desses 4 que eu já vi treino lá, tá? Acho até que tem mais que 4. Será que todos os 4 gramados estão nessa situação deplorável, sendo que é só o profissional que utiliza os gramados, categoria de base não trabalha lá, feminino não trabalha lá, é só o profissional. E os caras costumam treinar em um período por dia, ou o time treina de manhã, ou o time treina à tarde. Não dá para revezar os campos? Ou será que os 4 campos estão em péssima situação? Porque se isso está acontecendo, tem algum problema na manutenção desse gramado também. Voltando para a repercussão do jogo, o Fábio completou 900 jogos com a camisa do Cruzeiro nessa partida contra o Sampaio Corrêa, né? Péssimo momento para ter uma marca tão importante assim. E o Fábio deu ali uma entrevista após a partida meio emotiva, onde falou basicamente que o Cruzeiro está colhendo o que plantou. A má administração é de muito tempo e os títulos escondem muita coisa. Agora tá estourando em quem tá aqui. Os outros que fizeram um monte de coisa errada saíram fora e a responsabilidade agora é nossa, dos meninos que subiram. Os mais antigos estão dando o máximo, mas às vezes as coisas não acontecem. Ninguém tá se escondendo, todo mundo coloca a cara e eu tô aqui de peito aberto querendo o melhor pro Cruzeiro. Eu gosto de ver o Fábio assumindo a postura de liderança e falando, tá? E isso é uma coisa que faltou muito ele fazer no ano passado, por exemplo, e eu acho que se ele tivesse se manifestado antes, muita coisa poderia ter sido diferente. Só que o discurso dele também deixa claro que ele e outros jogadores já sabiam de tudo de errado que estava acontecendo lá dentro do clube e não fizeram nada para mudar essa situação. E tem uma outra questão que é o campo e bola. O Fábio tá jogando bem? Na minha opinião,
opinião, não. Ontem o primeiro gol do Sampaio Corrêa era uma bola plenamente defensável que ele não pegou. E nesse aspecto aí, ele não pode culpar a diretoria ou qualquer outra pessoa. Essa era a responsa dele. O Fábio também falou do protesto da torcida, dizendo que não adianta ficar quebrando portão, pregou união para lidar com a situação adversa e questionou antigas administrações. Quem não pagou a FIFA? Quem perdeu 6 pontos? E isso é muito importante pontuar. A crise técnica é imensa, os jogadores têm parcela de culpa, os treinadores também, todos que passaram pelo clube, mas a principal responsabilidade é dos presidentes. E falo no plural porque não tem nenhum que seja inocente nessa história, pelo menos desde o Perrella lá no final da década de 90, que foi quem começou com esse desastre financeiro e com essas dívidas do Cruzeiro. E o Sérgio, que adora apontar o dedo para os outros, culpar o conselho gestor, falar do Wagner e do Itaí, nesse ponto ele tá certo, porque todos foram péssimos. Mas ele também é incapaz de reconhecer as próprias falhas. E a postura dele na coletiva de ontem, garantido no mandato por 3 anos, já foi diferente. Para quem não viu, o Sérgio adotou uma postura meio ironizando a torcida, chamando de guerreiro dos teclados, arrumando confusão. O que ele acha que ele vai conseguir com isso, cara? Tá? Porque se o Cruzeiro já tá numa situação muito complicada com a torcida tentando ajudar, se a torcida virar contra, o que vai sobrar do Cruzeiro? E foi ele que fez de tudo para se sentar na cadeira de presidente e ter o poder. Agora ele tem o poder. Então, irmão, se vira, faça seu trampo. A responsabilidade, ela não é minha, ela não é sua, que é torcedor do Cruzeiro. A responsabilidade é do Sérgio, tanto nos resultados dentro do campo quanto fora dele. Nós vamos ajudar na medida do possível, mas quem montou a equipe do tal novo Cruzeiro não foi ele, né? E qual foi o critério para a contratação da nova equipe? Contratar os amigos, né? Afinal, o David é o homem forte do futebol do Cruzeiro. Por que o David está nesse cargo? Porque é amigo do Sérgio. Outro amiguinho do presidente, o deputado Léo Portela, ficou aí lambendo bota de governo federal, dizendo que isso ia nos ajudar na recuperação do clube. O resultado veio ontem, o Cruzeiro está excluído definitivamente do Profut. Sem o programa de refinanciamento, as dívidas do clube com a União, que ultrapassam 300 milhões de reais, deixam de ser parceladas e podem ser executadas, se tornando dívidas de curto prazo, e a gente perde os descontos obtidos em multas, juros e encargos legais. É desastroso pra gente perder o Profut de forma definitiva, porque significa de forma bem básica que qualquer grana que entrar nos cofres do Cruzeiro hoje, ela vai ser bloqueada, tá? A possibilidade é muito grande, e o clube até já tinha falado na possibilidade de fazer a transação, que é um novo método de refinanciamento com o governo, mas enquanto essa transação não for assinada, não for concluída, o Cruzeiro simplesmente ele não tem poder de arrecadação nenhum. E isso para um time que está com salário atrasado é absolutamente desastroso. A gente já viu esse filme no ano passado. Jogador que não recebe não joga bola. Ele engana, ele finge, ele pode até tentar alguma coisa, o cara não rende na sua plenitude. Então, se o Cruzeiro continuar com salário atrasado, eu acho que é impossível a gente se recuperar e a nossa queda para a Série C passa a ser uma realidade muito próxima. E por que fomos excluídos do Profut? Por não cumprir o acordo no período entre 2015 e 2019. Ou seja, o Gilvan, que é um dos principais nomes na reforma do estatuto, é tão culpado nessa história quanto o Wagner. Inclusive tem notícia no Super Esportes que a casa do ex-presidente foi pichada e atacada por uma bomba. Parece que quebrou algumas telhas, mas ninguém se feriu. O Gilvan se disse decepcionado com a torcida e com os dirigentes que têm falado dele. Isso porque naquela entrevista desastrosa do Sérgio de ontem, em um dos momentos ele falou da gestão do Gilvan, que de fato foi péssima. Nesse aspecto aí, eu acho que o Sérgio falou uma coisa correta, tá? Se o Gilvan foi desonesto ou se ele foi incompetente, pouco muda nesse momento. Ele foi tão importante na ruína do Cruzeiro quanto o Wagner. O resumo da ópera é que talvez essa quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, tenha sido o dia mais desastroso do Cruzeiro desde o rebaixamento, tá? Porque foi realmente porrada pra todo lado, foi cagada do presidente, foi cagada do time, foi cagada do técnico, enfim, deu tudo errado e pra fechar com chave de ouro, a gente foi zoado pelo Ibis. O clube que carrega a honra de ser o pior time do mundo respondeu desafiando o Cruzeiro para um jogo, depois que o Sérgio disse que a gestão do Cruzeiro tem que mirar clubes como Liverpool e Manchester City, não o Ibis. Eu espero do fundo do coração que esse jogo não aconteça, porque com a bolinha que o Cruzeiro tá apresentando, provavelmente a gente tomaria uma coça, tá? E que o senhor Sérgio Arrogante Rodrigues, de preferência, comece a parar de falar demais do time dos outros e cuidar mais da obrigação dele, que ele não tá fazendo bem feita. E já que ele afirmou que expulsar os conselheiros, né, que recebiam dinheiro do clube não vai nos fazer subir
na tabela, ele que utilize os métodos que forem necessários e faça a gente subir na tabela. Se não for para voltar para a Série A, que seja pelo menos para não cair para a Série C. A responsabilidade é toda dele e é ele que tem que se virar. O poder traz consigo a pressão e a responsabilidade. Se ele não aguenta a pressão ou não quer assumir essa responsa, vai me desculpar, amigo, mas aí você não serve, tá? E aí a gente tem que lembrar só mais uma vez, nós somos torcedores do Cruzeiro, não dos seus cartolas. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!